Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus, o nosso 66º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E eu queria te convidar agora, nesse momento, que você pare o que você estiver fazendo, que você dê pause nesse vídeo se for preciso e se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder, seus familiares, seus amigos, seus colegas, os irmãos da sua congregação, e espalhe esse plano de leitura para que muitas pessoas possam, junto conosco, aprender um pouquinho mais lendo a palavra do Senhor, tá bom? E não esqueça, você que se inscrever, também ative as notificações, clicando ali no sininho, para que você possa receber ali as novidades aqui do canal, tá bom? Nós vamos orar para a nossa leitura de hoje. Faremos a leitura dos capítulos 21, 22, 23 e 24 e um trecho, tá, do capítulo de número 2 de Juízes, tá certo? Que serão os versículos 6 até o versículo 9 de Juízes 2. Então fique atento, né? A gente sempre gosta de frisar que a nossa leitura está sendo em ordem cronológica, então nós não vamos seguir, né, a ordem dos livros e capítulos padrão que nós temos aí nas Bíblias ditas comuns. Então fique atento para que você acompanhe direitinho a história da redenção como uma grande linha do tempo. Então hoje vamos ler os capítulos inteiros, 21, 22, 23 e 24 de Josué, e ao final, tá bom? Nós vamos saltar lá para o segundo capítulo de Juízes e vamos fazer a leitura dos versículos 6 até o 9, né? Porque nós vamos ver porque esse trecho, ele complementa ali o capítulo 24 de Josué, tá bom? Então, por isso, a importância e a beleza, a maravilha que é a gente fazer essa leitura em ordem cronológica. Vamos orar então para que a gente inicie a nossa leitura de hoje? Senhor nosso Deus, nos abençoe na leitura da Tua palavra, que o Teu Espírito se faça presente e nos ensine, que alcancemos diante do Senhor o perdão, a comunhão e a libertação. Nós assim oramos, pedindo que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs de igual forma, para que eles possam continuar acompanhando o Plaboc e que nós possamos aprender cada dia mais a Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, Josué, capítulo 21. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas. E aos filhos de Arão, o sacerdote dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate, caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson, caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, essas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim, lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida Hebrom e os seus arrabaldes, e Líbna e os seus arrabaldes, e Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes,
e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes. 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes, e Quisbaim, Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, da família dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã e os seus arrabaldes. E Beesterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quisião e os seus arrabaldes. Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes. Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes. Abdom e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galiléia, e os seus arrabaldes, Amote-dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas à tribo de Zebulon, Joquneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dimna e os seus arrabaldes, e Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, Jaza e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com os seus arrabaldes em redor dela. Assim estavam todas essas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 22. Então, Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora, o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos mandou,
que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas vestes, reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é essa com que transgredistes contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor e edificando-vos um altar, para vos rebelares contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor? De que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre vós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer o Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos:
não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéia, o sacerdote, os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante essa passagem, que ela nos faz lembrar, né? Eu não estou aqui querendo, mas ela nos faz lembrar como funciona uma fofoca, né? Então é mais ou menos isso. Então eles fizeram um altar como um testemunho, como um memorial. Então não era um altar para sacrificar, não era um altar que substituiria o altar do holocausto, do sacrifício lá no tabernáculo. Era apenas um memorial. Eles queriam deixar ali um memorial para os seus filhos, né? Então, assim, eles tinham uma intenção, e muitas das vezes nós queremos julgar a intenção das pessoas. E isso é muito perigoso. A gente querer julgar a intenção com que as pessoas fazem determinadas coisas, principalmente os nossos irmãos. Então, nós precisamos, em outras palavras, queridos, e com muito amor, cuidar da nossa vidinha. Cuida da sua vidinha, que eu cuido da minha vidinha. E que nós possamos servir ao Senhor com interesse de coração, com sinceridade. Então, cuidado, é claro. Eu não estou dizendo que temos que ser omissos, né? O erro é o erro. Mas para que eu haja, eu preciso ter convicção de que haja o erro. Né? Eu tenho que ter investigado, eu tenho que ter fundamento, né, para apontar o erro. Então, isso é primordial. Então, todo aquele transtorno foi em vão, se apenas eles tivessem deixado os filhos de Ruben, né, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés ali, quietos. Então, às vezes a gente se preocupa mais com os outros do que com a gente. Isso, às vezes, dentro da nossa própria congregação e também com a congregação dos outros. A gente está muito preocupado com o culto da denominação do lado, de como os nossos irmãos servem ao Senhor, como eles oram, como eles adoram, como que é o culto deles. E aí a gente fica apontando o dedo, né? E ainda dizendo que eles estão em pecado. Porque foi isso que eles fizeram. Falaram, vocês transgrediram, vocês vão ter juízo sobre a nossa vida. Ah, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Então, com todo respeito, com todo amor do mundo, vamos tomar conta das nossas vidas. Vamos tomar conta das nossas igrejas. Repito, isso não é para que a gente tenha uma conduta passiva. A gente, sim, precisamos buscar a palavra de Deus, precisamos refutar as heresias, precisamos lutar contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas, mas nós precisamos fazer isso com cautela, com respeito. Então eu posso divergir do meu irmão? Posso. Ele pode ter um entendimento diferente do meu? Pode. Mas vamos nos respeitar nessa diferença. Eu posso sim achar que ele está errado. Eu posso sim achar que a interpretação dele está errada. E também não posso querer que sempre a minha está certa, porque só eu tenho o Espírito Santo, porque só eu tenho a revelação, porque Deus só revela para mim, só revela para nós.
só revela para esse grupo especial e seleto. Não, não. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então, olha só, eles saíram eles queriam ir com um grande exército para guerrear contra seus próprios irmãos. Então, nós precisamos ter muito cuidado, queridos, muito cuidado, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Josué, capítulo de número 23. E sucedeu que, muitos dias depois, que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós. Guarda isso, hein? Guarda isso aqui. O Senhor as expelirá diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, para para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que delas não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que eu não acrescente, nem para que eu diminua, para que não entreis a essas ações que ainda ficaram convosco. E dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a ele vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegais, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor é o mesmo vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentais, e vós a ela entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje, pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando traspassardes o concerto do Senhor, vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo 11 é lindo, né? 23, 11. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Josué capítulo 24, né? Chegamos aqui ao último capítulo de Josué. Depois, ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, lembra que no capítulo 23 já tinha passado muito tempo, e agora ele começa outro capítulo com um depois, ou seja, mais um tempo provavelmente se passou aqui. Versículo 2: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais. Tera, né, ou Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses.
Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei a Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém, Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, como fiz no meio deles. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. E aos egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os ferezeus e os cananeus e os heteus e os girgazeus, e os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com o teu arco, e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Egito e do rio, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Egito, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que está junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que essa pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Louvado seja o Senhor. Agora, preste atenção aqui, ainda não acabou o capítulo não, mas eu queria fazer uma observação que antes que eu esqueça. Olha só
Olha só o que Josué fala aqui no versículo 27. Esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também a pedra será testemunho contra vós, para que não mintais ao Senhor. Aí a gente vai lembrar daquilo que acontece lá no Novo Testamento, onde é dito assim: olha, se vocês se calarem, as pedras clamarão. As pedras que são testemunha de que vocês escolheram servir ao Senhor, mas depois abandonaram a Jesus, elas vão clamar contra vocês. Então, aqui tem um ensino maravilhoso. Então, nós vemos que a Bíblia está toda interligada. E não foi à toa que o Senhor falou isso. Então, se vocês se calarem, se vocês se omitirem, se vocês negarem a palavra de Deus, se vocês negarem o conserto do Senhor, se vocês abandonarem a Deus, se vocês lhe virarem as costas, as pedras vão clamar contra vocês. Eita glória, né? Vamos seguir, 29. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Olha essa expressão também. Sabiam tudo o que o Senhor fizera a Israel. Toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram herança para os filhos de José. E faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora nós vamos dar um salto, um pequeno salto, para o livro de Juízes, tá? Capítulo 2, tá certo? Nós vamos ler os versos 6, 7, 8 e 9. Então vocês vão ver, mais uma vez na prática, a importância dessa leitura em ordem cronológica. Então, olha, como é que termina o capítulo 24 lá de Josué? Josué fez ali o concerto com o povo, ok, colocou a pedra ali que ouviu ali o testemunho do povo dizendo: nós vamos servir ao Senhor, nós nunca vamos abandonar o Senhor. Então a pedra ali, ó, foi colocada por testemunho, e aí narra o falecimento de Josué e o falecimento de Eleazar, que era ali o sumo sacerdote. E aí agora nós vamos para Juízes, capítulo 2, versos 6 a 9. Então, Juízes, capítulo 2, versos 6 a 9. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, pois, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há uma segunda narração desse finalzinho do capítulo ali. Então, é muito importante lembrar, porque a gente vai entrar num ponto muito importante nas próximas leituras, é que depois de Josué, ainda muitos anciãos, né? Os anciãos, eles viveram ainda um bom tempo, tá certo? E eles também viram aquilo que o Senhor, a obra que o Senhor tinha feito no meio de Israel. Porque essa expressão, ela é maravilhosa. Então, aqueles anciãos viram, eles conheceram o Senhor e viram aquilo que o Senhor tinha feito. E hoje nós encerramos aqui a nossa leitura
E eu te peço que agora você faça a gentileza de deixar aqui nos comentários do vídeo qual versículo mais impactou a sua leitura no dia de hoje, né? Nós temos versículos muito conhecidos, né? Versículos-chave ali que muita gente coloca em adesivos nas casas, adesivos em carros, né? Enfim, são versículos que marcam muito a nossa caminhada como cristãos. São os versículos citados aí, muitos deles citados de cor facilmente. Mas qual é aquele que te marcou? Coloca aqui nos comentários. Divide com a gente, tá bom? Coloque também ali a lição que o Espírito Santo te ensinou e compartilha para que a gente possa aprender mais e mais juntos, tá bom? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela bênção que recebemos na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura de hoje. Te agradecemos por todo o aprendizado, te agradecemos pelo sustento do Senhor, porque o Senhor tem segurado na nossa mão. Oramos gratos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua saúde, o seu ministério, que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Tá? Que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo dia de leitura. Fique na paz do Senhor Jesus.